E aí, resenheiros? Imagino que essa estreia do Brasil na Copa do Mundo não tenha sido o que vocês estavam esperando, né? Assim como eu. Mas foi um empate aí que no fim das contas foi até bom para o Brasil. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então, logo após a vinheta, falaremos aí sobre esse pós-jogo da seleção brasileira na estreia da Copa do Mundo e também as nossas expectativas e torcidas aí para o segundo jogo contra o Haiti na próxima sexta-feira. Então, bora lá. Então é isso aí, né, galera? Brasil estreou aí no último sábado às 19 horas, horário de Brasília, na Copa do Mundo. Estreou contra a boa e fortíssima seleção de Marrocos aí, que realmente mostra por que foi semifinalista na última Copa aí do Catar em 2022, mostra porque brigou aí para ser campeã da Copa Africana de Nações aí. É claro que não vou entrar muito em detalhes aí porque ganhou no tapetão, né? Então é uma coisa até vergonhosa aí para a federação. Mas enfim, o vídeo aqui é para falar sobre esse pós-jogo aí do Brasil e Marrocos, jogo que terminou empatado em 1-1, e brasileiros aí que estavam com uma expectativa muito grande aí para esse jogo, essa estreia, mais uma Copa do Mundo aí que a nossa seleção está aí nos representando, ou não, fica aí a interpretação para cada um de vocês. Eu digo isso em tom de ironia porque muitos dizem que os jogadores de hoje em dia não nos representam, né? Então, essa é a ironia aí da piada, mas que infelizmente realmente são jogadores aí que não são ali nem de perto que a gente já teve ali como jogadores de seleção brasileira representando o Brasil numa Copa do Mundo. Enfim, é o que temos para hoje, então bora lá. Torceremos independente de quem estiver lá, mas essa estreia do Brasil ela foi bem complicada. E assim, muitos vão falar assim, mas é pessimismo demais, tem que torcer. Evidentemente, a gente torce, mas assim, né, cara, vendo a escalação como ela foi, vendo a postagem do time dentro de campo e vendo a forma como o Marrocos ele amassou o Brasil, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então, assim, a gente é brasileiro, é torcedor, estamos aqui fazendo uma análise aí imparcial do jogo, pelo menos é assim que eu tento fazer todos os textos aqui para o vídeo do canal. E, cara, para a seleção brasileira não tem que ser diferente, né? Acho que vale sim pontuar as coisas boas que a gente teve, quase nenhuma, para falar a verdade, e também chamar atenção para os pontos negativos aí que eu vi durante esse jogo. Então, total mérito aí para a seleção de Marrocos, que realmente é um time muito bem treinado, um time muito bem postado, um time que sabe explorar ali as dificuldades defensivas do time adversário. Tanto é que o passe no meio da defesa do Brasil, que estava assim desorganizada no momento do primeiro gol, foram pegos de surpresa ali os jogadores brasileiros de defesa, né? Começando pelo Alisson, que normal o goleiro ficar adiantado quando você tem a bola nos pés, né? Quando o seu time está atacando. É normal o goleiro ele ficar um pouco à frente ali do gol. Isso daí faz parte do futebol. Agora sim, aquele passe no meio da avenida ali que estava entre Marquinhos e Gabriel Magalhães, isso é algo preocupante. E por que isso aconteceu? Por causa das saídas de bola errada ali que o Brasil cometeu durante o jogo. Então, o próprio Paquetá, ele errou também algumas saídas de bola ali, erros simples, erros bobos ali que comprometeram a defesa da seleção brasileira. Então assim, né, cara, vamos tentar começar aqui pelo começo, obviamente, né? Eu acho que o Ancelotti, ele colocou um time a campo aí muito aquém do que eu esperava ver, cara. Porque assim, eu tenho a seguinte tese, o seguinte pensamento. Seleção brasileira em Copa do Mundo, aliás, qualquer seleção em Copa do Mundo, todo mundo diz, é o momento. Então, se o cara que está no melhor momento, ele tem que ser convocado, tem que representar a seleção. Beleza, isso daí é um ponto. Se a gente já está lá na seleção
já tá lá na Copa do Mundo. A gente vai fazer a nossa estreia, cara, por que não colocar o que a gente tem de melhor em campo para iniciar o jogo? Eu sei que tem uma questão tática, uma questão técnica, uma questão de física também, porque tem que ver quem está 100% ali fisicamente também para jogar, porque são jogos aí durante a tarde, começo de noite aí lá nos Estados Unidos, que é onde o Brasil vai fazer os seus jogos aí da fase de grupo, e sabemos bem que neste momento eles estão no verão, e é um verão puxado, um verão pesado. Então, assim, claro que os jogadores brasileiros aí, eles lidam bem aí com a questão do calor, mas a maioria do elenco da nossa seleção joga no futebol europeu, ou seja, já está acostumado com outro clima, e não mais com o clima brasileiro. Então, realmente, isso daí pesa durante o jogo. E ainda mais porque muitos jogadores da seleção brasileira, como jogam na Europa, estão vindo aí também no final de temporada, o que pesa mais ainda, né? Então, isso daí já é um ponto. Mas assim, cara, eu não gostei da forma como o Ancelotti ele postou o time, ele escalou o time para o jogo, começando ali com 3 volantes, sendo o Casemiro, o Lucas Paquetá e também o nosso Bruno Guimarães. Então, assim, foram 3 volantes que, para mim, foram inaptos. Tanto é que o Casemiro ele faz uma falta dura e toma um cartão amarelo, o que faz com que ele seja substituído pelo Fabinho no segundo tempo. Mas eu acho que esse meio-campo, mesmo com 3 volantes, ele foi inoperante. Tanto é que o Brasil ele ficava ali rodando, girando a bola e acabava, então, um dos seus zagueiros ali praticando aquele chutão, né? Para o Igor Thiago ali brigar lá na frente como um pivô, né? Que ele estava como centroavante, e tentar a sorte ali, fazendo essa parede aí para os jogadores que vinham de trás, que poderia ser Rafinha e o Vinícius Júnior. Então, assim, cara, eu acho que por ter colocado esse time aí, eu acho que o Brasil ficou muito perdido na questão de meio de campo. Foi um meio de campo inexistente. E aí tivemos também a má participação ali do Ibanez como lateral direito. Isso daí também tem que ser pontuado porque foi muito mal. Parece que, na verdade, a seleção brasileira, por ser estreia de Copa do Mundo, mas tem jogadores veteranos ali no elenco. Então, já é algo assim de você falar, poxa, mas sério? O próprio capitão do nosso time é o Marquinhos, cara que é bicampeão europeu aí com o PSG, né? Então, assim, cabe sim uma experiência. Também não é a primeira Copa do Mundo desse jogador. Mesma coisa para Casemiro, também já campeão europeu, também já jogou Copa do Mundo. Alisson, são jogadores mais cascudos, sabe? Eu acho que tem que passar tranquilidade para quem está chegando agora e fazer com que a coisa seja o mais leve possível para quem está dentro de campo. Ali, afinal de contas, é um grupo. Então tem que atuar em grupo e tem que um ali ajudar o outro. Enfim, esse é um ponto que eu queria constatar aqui e pontuar no vídeo, que é a questão da escalação. E a outra questão, cara, é que por mais que o Brasil ele foi inoperante no primeiro tempo, ele foi amassado, essa é que é a verdade aí, pela seleção do Marrocos, as poucas chances que o Brasil criou não soube aproveitar. E aí, o nosso centroavante ali no primeiro tempo, que era o Igor Thiago, ele furou uma cabeçada, cara, quando o jogo ainda estava em 0-0, que olha, eu vou te falar, viu? É doído de ver, porque ele perdeu um gol ali contra o Egito no último amistoso antes da Copa, e aí, quando é valendo, quando é para deixar tudo em campo, ele fura uma cabeçada onde, se ele consegue acertar a bola ali, acho que no mínimo teria uma chance muito clara de gol, se não tivesse conseguido ali concluir, ter feito o gol. Mas ele furou a cabeçada. Então, assim, acho que com isso daí vai ser difícil aí manter o Igor Thiago como o nosso centroavante aí no restante da competição. E aí, por que eu tô falando isso daí? Já amarrando com aquele ponto em que eu disse que você tem que começar com o que você tem de melhor. Por que não o Endrick no lugar do Igor Thiago? Tanto é que o Brasil ele fez todas as alterações, né, as 5 substituições, e o Endrick ele não entrou em campo. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho muito negativo. Então, além de você ter escalado um time que não era a melhor postagem ali que eu imaginava ver do Brasil,
ele ainda morreu com o Endrick no banco, sendo que deixou o Rafinha aos 90 minutos. O Rafinha também, que olha, eu vou te falar, viu, cara, não é à toa que tanta gente pega no pé, que ele e o Vinícius Júnior na seleção não são nem metade do que são nos clubes, respectivamente Barcelona e Real Madrid, né? Mas aí o Marrocos, time que estava jogando direitinho, dentro ali das suas poucas limitações que esse time tem, acho que o Marrocos, inclusive, é um time que no futuro mata-mata, que eu creio que vai passar de fase, vai dar muito trabalho para seleções grandes, assim como deu para o Brasil. Acho que vai longe essa seleção de Marrocos aí. E assim, cara, teve todos os méritos ali para abrir o placar. E só não fez mais porque o Brasil deu sorte. Inclusive, quando já estava tomando 1-0 ali, teve uma chance clara de gol ali com o Hakimi que bateu cruzado, a bola passou no pé da trave do Alisson. Então, assim, se o Brasil estava com a bola queimando nos pés, quando tomou o gol, deu uma balada, se toma o segundo gol, aí desmorona de vez. Então, acho que o Brasil também, além de físico, tático, o mental ali do time também tem que ser trabalhado. Então, Ancelotti aí com toda a sua experiência, com a sua comissão técnica, eu espero que eles estejam trabalhando nesse lado emocional também do time que vai precisar e muito. Assim como passar também para os jogadores mais experientes ali, passar uma tranquilidade maior para os jogadores que são ali os novatos em Copa do Mundo. Então, acho que cada engrenagem ali funcionando dentro do que tem que ser feito, vai colaborar e vai ajudar muito para o crescimento do time. E assim, cara, Copa do Mundo é uma competição de tiro curto, com a diferença dessa competição, dessa Copa do Mundo aqui, que são 8 jogos para quem vai até a final, diferente de todas as outras que eram 7 jogos, né? E eu tô falando isso aí porque a gente tem uma fase de mata-mata antes das oitavas de final, então agora são 8 jogos. Então, assim, independente disso, é uma competição de tiro curto. São 8 jogos, galera. Então, assim, você tem sim que fazer substituições rápidas. A competição ela não vai te permitir, ela não vai te dar tempo de você ficar pensando e de você, de repente, insistir no erro. Então, assim, acho que o Brasil ele precisa sim mudar e mudar rápido. Ah, mas aí vai estar queimando o jogador. Cara, é uma Copa do Mundo. Você vai pôr tudo a perder por teimosia, por acreditar num esquema que não deu certo. Ah, mas o próximo jogo é contra o Haiti. Ok, seleção fraca. Mas assim, cara, independente disso, a gente viu que a Escócia sofreu ali para fazer o seu 1-0 para cima do Haiti. E eu acho que a questão aí para o Brasil vai ser também baseado na questão de saldo de gols. Então, assim, o fiel da balança pode ser o próprio Haiti. Então, acho que o Brasil ele tem que mudar sua postura, ele tem que fazer um jogo totalmente diferente de que foi contra o Marrocos. Tem que, sabe, amassar o Haiti, tem que fazer saldo de gols, inclusive, porque senão pode se dar mal lá na frente. E aí no jogo de ontem entre Japão e Holanda, um empate em 2-2 num bom jogo, a gente vê aí que um desses dois podem ser os nossos adversários aí nessa chave 16 avos. Então, assim, fica aí esse alerta aí para o Brasil, cara. Que eu acho que o jogo contra a Escócia, finalizando essa fase de grupo, também vai ser um jogo pegado, também vai ser um jogo difícil, e é por isso que eu estou falando. É uma competição de tiro curto, que não te permite errar mais de uma vez, e imagino, e espero e torço que o Ancelotti ele mude essas peças aí que não deram certo nesse primeiro jogo, ele faça uma escalação mais para frente, mais para cima, e que o Brasil faça uma apresentação totalmente diferente dessa que foi aí contra o Marrocos, tá? Então, é essa torcida que eu tenho para o próximo jogo. E é isso, né, galera? Então, esse é um pós-jogo aí já com uma expectativa aí do que eu espero que aconteça para o próximo jogo contra o Haiti. E aí, peço mais uma vez a colaboração de vocês, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Você que está vendo o vídeo aí do canal pela primeira vez, se inscreve, deixa o seu like aí, isso daí ajuda demais. Como eu sempre falo, é um projeto que começou há pouco tempo, a gente começou aí no começo desse ano aqui, 2026, com expectativa lá em cima, fiquei aí
por falta de tempo na agenda aí, alguns dias aí sem conseguir gravar vídeos. Estou vindo agora com esse vídeo de pós-jogo aí da seleção brasileira e virei com mais vídeos aí. Então, por favor, deixa o seu like aí que ajuda bastante para a plataforma propagar o vídeo aí para mais pessoas conhecerem aí o conteúdo do canal. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, indica para quem gosta. Deixa aí nos seus comentários o que você achou, o que você espera da seleção brasileira no decorrer dessa Copa do Mundo aí. E vamos lá, né, galera? Espero que na próxima sexta-feira a gente tenha um jogo onde a gente possa comemorar de verdade. É claro que vai pegar uma seleção muito mais abaixo, muito mais fraca, fazendo aí a sua primeira participação na história em Copa do Mundo. Então, independente de questão de respeito, tem sim que respeitar, mas tem que se impor. Tem que mostrar que o maior campeão dessa competição é o Brasil e que a gente pode sim, mesmo no decorrer da competição aí, mudar esse patamar dessa seleção que está vindo ali muito desmerecida e também dar uma esperança para o torcedor brasileiro de que a gente pode mais e que a gente pode sim nessa Copa aí chegar mais longe, beleza? Então vou ficando por aqui. Para você que ficou até agora, gente, meu abraço a todos vocês aí, até o próximo vídeo, nos falamos.